Alô você, mais um dia que Deus está nos dando, mais um tempo para nós meditarmos na palavra de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você: qual é o seu pecado favorito? Todos nós lutamos contra esse pecado favorito ou esses pecados favoritos. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tem resistido até o sangue. Thomas Watson, ele diz que o pecado mais habitual, ele é o pecado mais perigoso. Assim como a força de Sansão estava no seu cabelo, assim também a força do pecado reside justamente nesse pecado que nós gostamos dele. Esse pecado, ele é fatal. Ele é fatal. Veja que o autor aos Hebreus está falando aqui da nossa luta contra o pecado. E qual é esse pecado predileto? Eu vou colocar aqui 4 características, ver se se identifica com isso. Primeiro, é o pecado que não gostamos de ser reprovados. Então, quando a gente gosta de um determinado pecado, qualquer reprovação que a gente recebe acerca desse pecado, a gente fica triste, a gente não aceita, certo? E a gente quer justificar esse pecado. Em segundo lugar, é o pecado que mais a nossa mente ela segue. Porque às vezes a gente acha que a luta contra o pecado está no corpo, e não está. A Bíblia fala que tudo começa pela mente. Por isso que, se nós queremos trabalhar uma santificação bíblica, nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Paulo diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, seja isso que ocupe a vossa mente. Então, o pecado favorito, o pecado predileto, é aquele pecado que nós não gostamos de ser reprovado. É aquele pecado que a nossa mente mais pensa. Terceiro lugar, é o pecado que nós mais defendemos, né? Aquele sujeito que é beberrão e ele defende que a bebida é uma coisa correta, o excesso da bebida. É aquele sujeito que ele começa justamente a defender pecados, ou aquele pecado que ele comete como pecado predileto, justamente para justificar que aquilo que ele está fazendo não é errado. Ele quer adaptar a palavra de Deus ao seu pecado. E por fim, o pecado predileto é o pecado que precisa ser abandonado. Por isso que o autor diz: na vossa luta contra o pecado ainda não tem resistido até o sangue. O arrependimento é como se fosse um machado, e a gente tem que chegar nesse pecado aí predileto que eu tenho, que você tem, e dar uma machadada aí, e derrubar esse pecado, e tirar esse pecado da nossa vida, através do quebrantamento. Ele precisa ser resistido até o sangue. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus abençoe você, e que você lute contra esse pecado favorito na sua vida.